Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive nesse jejum. Um sonho que eu tive, que foi Deus se comunicando comigo, na verdade, os anjos me passando instruções. Eu já falei para vocês que tem anjos que me dão instruções aqui na terra, que falam, me orientam acerca de algumas coisas, me repreendem também quando é necessário descer o sarrafo. Eles descem porque é o Senhor quem ordena. Eu acho muito interessante os sonhos proféticos porque ele contém muitos detalhes. Nunca é uma coisa assim básica, sempre tem detalhes demais no sonho. E aí você começa a entender que de fato foi um sonho profético. Não foi nada da tua cabeça porque tu dormiu de barriga cheia, não. Foi Deus se comunicando com você. Desde o ano passado que Deus tem me cobrado muito acerca da alimentação. E de lá para cá eu comecei a retirar muitos alimentos da minha vida e é um processo um pouco difícil esse processo de reeducação alimentar. Até porque o nosso corpo sofre bastante quando a gente começa a retirar alguns alimentos e passar pelo processo de desintoxicação. Você sente dores no corpo, dores de cabeça, a abstinência a alguns alimentos acaba te deixando um pouco estressado, como por exemplo o açúcar. Quando eu parei de comer, fiquei estressada por um certo tempo. Vai fazer um ano agora, no início do ano, que eu deixei de comer açúcar e me sinto muito melhor em muitos aspectos. Mas eu vou te contar diretamente o sonho. Esse sonho eu entrava em um lugar que eu não sei muito bem onde era na casa de alguém que era aqui mesmo na cidade, eu tinha a convicção disso, mas eu entrava nessa casa e aparecia para mim, estava eu e outras pessoas dentro do local, e aparecia para mim uma balança, como se fosse uma balança, e tinha um visor, assim, uma tela de LED. E apareciam aquelas letrinhas de LED vermelhas, e em cima estava escrito assim: leite. Aí tinha 0,0, algum número lá que eu não lembro, por cento. Aí eu ouvi uma voz que eu sabia que era o anjo falando comigo. No sonho eu não via o anjo, mas era como se eu estivesse vendo ele em espírito, dentro do sonho. Agora entenda aí, eu estava vendo ele em espírito. Aí eu via ele falar assim: você precisa zerar o leite. Quando eu vi as letrinhas de LED, a porcentagem lá, eu entendi que aquela é a quantidade de leite que ainda tem no meu organismo. No caso, o leite animal, eu já cortei faz um tempo, eu estou nesse processo de retirar. Mas eu fiquei assim meio sem entender, porque eu disse assim, eu perguntei, mas eu não tomo mais leite animal já faz tempo. E eu não tinha entendido. Agora escute, embaixo dessa letrinha que estava escrito leite, estava escrito glúten. Aí apareceu zero ponto e apareceu uma porcentagem lá. Ele mostrando para mim a quantidade de glúten que tem em meu organismo. Olha que mistério, né? Como são as coisas de Deus. E eu entendi perfeitamente aí o sonho que ele estava querendo me falar. Daqui a pouco aparece uma criança, ela me pega pelas mãos, me leva até uma fruteira cheia de frutas. E eu lembro que estava cheia de uvas a fruteira. Aí ela apontou e não falou mais nada, só apontou, eu entendi o que era. Eu peguei as uvas, fui com ela lavar as uvas para poder a gente comer as frutas. Vocês entenderam o recado aí do sonho? Porque eu entendi perfeitamente o que ele estava falando para mim. Foi um negócio que ele falou para mim, tá? Eu estou compartilhando. Que a minha alimentação a partir de agora tem que ser ainda mais refinada, tem que ser ainda mais limpa, porque eu estou indo para outra dimensão espiritual. A gente percebe isso em espírito. Você só discerne isso em espírito, então eu já senti que a atmosfera já mudou. Eu já estou indo para outra dimensão espiritual. Antes disso acontecer, vem testes, vem provações para você se preparar, porque é Deus testando para ver se você está pronto para acessar a nova dimensão que Ele quer te levar. E tem muitas coisas que a gente precisa ter, receber habilidades, dons para executar no ministério que você precisa, mas tu só vai receber se tu já estiver pronto para receber, porque tem coisa que Deus não entrega sem você passar por uma fase de teste, não. Sempre que você vai crescer em alguma área, vai alcançar um outro nível da sua vida, em qualquer área que seja, tu vai passar por uma provação antes. Então, já percebo, quando eu estou passando por provação, eu já fico, vigilante, não vou murmurar, não vou reclamar, já sei que os anjos estão aqui de olho em mim para ver como eu vou reagir. Deus está lá do céu dando as ordens, os anjos,
Estou aqui de olho nela para ver se ela vai ser aprovada nisso aqui, para poder entregar o negócio que o Altíssimo mandou liberar para ela. Então, você passa por processos. Sempre que tu estiver no processo de provação, é porque tu está prestes a romper. É sempre assim. Quando tu pega a Bíblia, tu vai ver a história de Jesus, de Moisés, de José, todos eles passaram por provações antes de Deus elevar, de chegar à exaltação. Então, presta atenção sempre que tu estiver trocando de nível, vai vir uma aprovação antes, algo para te testar, uma situação difícil, tá? Fica bastante ligado nisso para você não ficar tendo que repetir a série. Olha o que aconteceu. Depois desse dia do sonho, o Senhor tem me falado já que não quer que eu coma mais leite animal. Ah, sim, eu perguntei a Deus a questão do leite. Quando eu perguntei, sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim: você vai fazer o seu próprio leite, você vai comprar o coco e vai extrair o leite do coco e vai fazer. Detalhe, uma amiga minha faz isso e ela tinha conversado comigo sobre essa questão e tal. Eu falei, nossa, dá muito trabalho. Eu, Deus me livre, prefiro comprar pronto. Aí agora o Senhor foi e falou, você vai fazer o leite de coco. Ali já era o próprio Deus usando ela para falar comigo e eu não tinha entendido que era isso. E eu perguntei, Senhor, eu posso tomar um leite de caixa, de vez em quando, aqueles leites vegetais de caixa? Ele disse, pode, mas eu quero que você consuma mais natural. Leite natural, você vai comprar e vai fazer. Porque a gente sabe que ali tem conservantes, não é tão bom para a saúde esses leites de caixa. E assim, eu consumia muito no passado. Eu acho que o que eu mais gastava nas minhas compras do mês era com leite, porque eu gosto de... O que eu mais tomo de bebida é café, e era café gelado. E para isso tem que ter o leite gelado, o leite de caixa, eu pegava e fazia. Então, essa foi a primeira interpretação que Deus me deu. Para eu fazer o leite, preparar o leite, dá muito trabalho, mas eu vou ter que fazer porque eu tenho que obedecer a Ele. Depois, ele falou sobre as frutas, e eu percebi, esse sonho tem mais ou menos de 5 a 7 dias que eu sonhei. Eu recebi uma graça da parte de Deus para jejuar mais, para ficar mais tempo de jejum. Estou aqui, eu tranquilamente conversando com vocês. Parece que eu estou com o estômago cheio. Lembra que os anjos me deram comida naquele dia? Até hoje eu estou aqui cheia. E eu senti isso, comecei a perceber com mais detalhes ontem. Ontem eu percebi nitidamente que essa graça recaiu com mais força, começou a se manifestar. E eu estou aqui tranquilamente. Se for para eu ficar 24 horas, eu fico. Parece que eu comi. Eu estou com o estômago cheio sem ter comido nada. Isso é graça. Só Deus pode te conceder essas coisas. Mas eu tive que receber lá a repreensão no sonho primeiro. Eu quero ler com vocês aqui Provérbios 23, 20. Diz assim: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. Sempre que Deus te alertar, te orientar quanto a essa questão da alimentação, uma das mensagens pode ser o seguinte, que ele está te transitando, ele quer te levar para um nível de prosperidade, pode ser espiritual e até mesmo financeira. Por quê? Eu não sei se você já percebeu que geralmente a gente gasta muito com comida no mercado. Eu percebi ano passado que eu gastava muito com comida, comprando coisas que eu não preciso. Eu comprava milho verde, aquele sachêzinho de milho verde. Eu comprava latas de sardinha que ficava lá no meu armário, ó. E assim eu já cheguei a jogar fora milho verde estragado porque ficava um tempão lá. Eu não tinha geladeira ainda na época. E estragava, ficava ruim. Por quê? Eu comprava coisas que eu não precisava e às vezes você compra coisas, alimentos que você não come, você não precisa, mas você está comprando. Hoje eu gasto menos da metade do que eu gastava antes de compras no mercado. Por quê? Aprendi a ter equilíbrio com isso aqui. Eu compro só o necessário, só o que eu preciso realmente para comer e pronto, eu não vou jogar coisa no lixo. Não precisa eu ter 5 massas de bolo dentro do armário porque eu moro só e eu não como tanto assim. Eu como pouco, também como eu pratico o jejum, eu acabo comendo menos ainda. Então eu não preciso ter um monte de coisa no armário que eu não vou consumir dentro de um mês. Eu fiz compras, quando foi? Eu fiz compras mês passado.
ainda tá aí, minhas coisas. Ainda tem muita coisa ali, entendeu? Vou fazer só reposição. Por quê? Eu não como muito. Então, observa se tu não está comprando no mercado além do que tu precisa. A gente compra, às vezes, por compulsão, por emoção, por ter problemas emocionais. Porque eu me dei conta de que muita coisa eu comprava só para dizer assim, antes eu não tinha, agora eu posso ter. Sabe o que é isso? Dentro de nós? Isso daqui é o eu falando, querendo mostrar para nós mesmos que a gente conseguiu, que a gente conquistou, que a gente pode. Sabe aquela frase, a favela venceu? Pronto, é mais ou menos isso aí. Você está passando essa mensagem. Isso daqui demonstra o eu se sobressaindo. Isso não é bom, tem que tratar isso aqui. Aí eu comprava barras e barras de chocolate e deixava lá. Amolecia, ficava estragada, que eu não tinha ainda geladeira para guardar, mas eu queria ter só pelo prazer de ter. Isso aqui é luxúria, sabia? Prazer desenfreado. Quando você quer ter prazer excessivo em algo, tu não precisa daquilo, não compra. Está entendendo? E assim, as pessoas que comem muito, que gastam muito com comida, empobrecem. Eu conheço pessoas que enchem a casa de gente para fazer churrasco todo final de semana, isso para mostrar que tem condição, que tem dinheiro. E são pessoas que não saem do lugar. Ainda que elas tenham condição, elas perdem o que têm e está arriscado chegar a um ponto de não ter mais nada, porque gasta tudo com comida, é comilão de carne, quer ficar enchendo a casa de gente para o eu se sobressair, para ter uma certa vanglória, para que as pessoas digam, ah, ali é o homem do churrasco, ele é o financiador do churrasco, e tem gente que vai comer churrasco em tua casa que não gosta de tu. É só gente comilona que quer se aproveitar do que tu tem para oferecer, do que tu proporciona a ela. Agora para de fazer churrasco em casa que tu vai ver quem gosta de tu de verdade e quem não gosta. Então observe isso aqui. Pode observar que toda pessoa que é viciada em bebida, ela não é próspera, não é abençoada. E ainda que seja, vai chegar um ponto que o vício dela vai fazer com que ela fique pobre. Não, eu não conheço uma pessoa que bebe muito e que eu olhe e falo, nossa, é abençoada, é próspera, vive sem dívidas. Não. Aqui onde eu moro na cidade, todo final de semana, o povo se mata de trabalhar, trabalha. Quando chega sexta-feira, gasta tudo que ganhou com bebida. Ou seja, não sai do lugar. Até empresários, conheço pessoas que eram para ser grandes empresários, mas não conseguem prosperar porque a comida, a bebida, que aqui fala o vinho, empobrece a pessoa, deixa ela pobre, sem nada. Ela perde o que tem por causa do vício. Sempre que Deus falar para você sobre alimentação, provavelmente Ele está querendo te fazer prosperar também. E tanta prosperidade espiritual, porque como que a gente consegue isso? Jejuando, buscando a Deus, oração e jejum, quanto à prosperidade em outras áreas também. E a comida pode te deixar pobre, o excesso de comida. E brasileiro gasta muito com comida. Você vai nos mercados, está lá tudo caro, mas as pessoas enchem os carros de comida, às vezes nem precisa. É absurdo as compras que eu vejo de algumas pessoas que falam, meu Deus, será que tem 10 pessoas em casa? É um negócio sério, principalmente carne. O açougue é o que mais tem gente lá esperando para ser atendida, porque as pessoas consomem demais. Aqui está falando não estejas. Então, nem seja um deles, não esteja entre esses que são, e nem fique se assentando ali no meio, porque quem é muito focado em comida pode ver que a espiritualidade. Quem é glutão? Quem é glutão? Comete esse pecado da glutonaria. São pessoas pouco espirituais, porque comem muito. Eu estava até lembrando essa semana o quanto o meio cristão erra nisso aqui, principalmente no meio pentecostal, porque eu digo que eu venho desse meio. E a gente estava lá, profetizando, dando terra, adorando, expulsando o demônio, e cantava e demônio caía, aí gente manifestava, aí gente era curada, eram coisas incríveis que a gente vivia. Mas era sair do culto e ir para a pizzaria. E comia cachorros quentes desse tamanho aqui, ou então pizzas e mais pizzas. A gente errava muito nisso. Deus usava, mas depois que a gente saía do culto, comia um monte de besteira. Pode ver que a alimentação é ruim. Tem muitas pessoas que têm chamado de Deus, mas a alimentação é ruim. Isso vai te prejudicar, isso vai te adoecer. E se você tem uma alimentação ruim, eu tenho algo para te falar. O diabo não vai precisar mover uma palha
para colocar doença em você, porque você mesmo faz isso. Você mesmo se estraga. Não vai dar nem trabalho ao diabo para morrer. Ele pode te matar fácil, fácil, porque você mesmo já estraga a sua saúde. Eu lembro que nessa igreja, quando o pastor começou a reeducar a alimentação, fazer exercício, correr, pedalar a bicicleta, a igreja começou a seguir o caminho dele e todo mundo mudou os hábitos, porque o líder foi uma referência para isso, mas era assim. E nesse meio eu vejo que muitas pessoas têm alimentação ruim. É sempre assim, terminou o culto, estava lá profetizando, revelando, fazendo tudo, daqui a pouco, pizzaria. E não é assim, de vez em quando, não é todo culto. Eu lembro que todo culto era assim. Eu era assim também. Estava nesse meio, mas Deus começou a ministrar em minha vida sobre isso e eu comecei a mudar. Então, isso daqui também demonstra problemas emocionais, quando você come muito, quando você quer encher a casa de gente, porque tem pessoas que enchem a casa de gente para ter validação de alguém. Ela tem a necessidade de ter a aprovação das pessoas. Às vezes tem um complexo de inferioridade ali dentro dela, e essa é a forma que a pessoa encontrou para resolver, porque as pessoas ficam enxergando como um amigão, como um paizão, como uma pessoa, enaltecendo a pessoa. E a gente começa a ficar inchado com isso. Então, observe muito, porque a sua alimentação diz muitas coisas sobre você, passa mensagens que às vezes tu não percebe, mas que ali está transmitindo mensagens nítidas para você. Entendeu? Então é isso, gente. Vamos vigiar com a nossa alimentação. E quanto mais você tem uma alimentação boa, saudável, mais você consegue receber as informações divinas, porque isso afeta a tua mente também. Dê uma estudada aí que você vai ver. Eu já coloquei aqui um link do canal da doutora Kátia Haranak. Ela fala muito sobre isso, sobre o leite, sobre glúten, sobre a alimentação saudável, quanto é importante a gente se alimentar bem. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vai lá, procura. Ela ensina bastante sobre isso e você vai aprender com uma profissional falando, te explicando bem melhor. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Vou ficando por aqui. Compartilhe o vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.